Nesta aula, será abordado o conteúdo sobre lista, uma estrutura de dados em Python que permite armazenar múltiplos valores dentro de uma única variável. As listas são estruturas mutáveis, ou seja, seus elementos podem ser alterados após a criação, embora tenham sido originalmente projetadas para armazenar dados homogêneos. Elas também suportam valores heterogêneos, como números e strings, por exemplo. Além disso, listas podem conter outras estruturas de dados, como outras listas, tuplas e dicionários. Nesse caso, eu irei inicializar uma variável. Lista de informações vai receber uma lista vazia. Print, lista de informações, que é a variável, e o tipo dela. Aqui aparece somente o colchete, pois é uma lista vazia, e diz que essa variável pertence à classe lista. Outra forma de ter uma lista vazia é através da função list. Aparece a mesma informação. Portanto, se vocês encontrarem uma variável que recebe list ou o colchete, saiba que essa variável é uma lista. Agora, se eu quiser saber o tamanho dessa lista, ou seja, quantos elementos essa lista possui, eu irei utilizar o len para isso. O tamanho da lista vai receber len, lista de informações, print, fzinho, a lista tem o tamanho de 2 pontos, tamanho da lista. E aqui diz que o tamanho dessa lista é 0, pois toda estrutura de dados, seja ela lista, tuplas, dicionário, set, quando inicializo vazia, o tamanho dela sempre será 0. A partir disso, eu posso fazer uma verificação se essa estrutura de dados, que nesse caso é lista, possui informações ou não. Para isso, se o tamanho da lista for maior do que 0, print, a lista possui informações. Else, irei copiar aqui, não possui informações. Aqui vai aparecer que não possui informações, pois já é uma lista vazia. Agora, se eu adicionar um valor nessa lista, que nesse caso é 1, ele diz que o tamanho da lista é 1 e a lista possui informações. Uma coisa a notar é que, se eu estou fazendo apenas uma verificação para ver se a lista está preenchida ou não, tem uma forma mais direta de se fazer isso, que é passar a própria variável, lista de informações. Essa é uma comparação implícita, como eu mencionei na aula sobre if, e vai retornar verdadeiro ou falso. Se a lista possui alguma informação, ela retorna verdadeiro, e esse if será executado. Caso contrário, vai retornar falso, e o else será executado. Diz que a lista possui informações. Agora, se eu deixar uma lista vazia, aparece que o tamanho dela é 0 e que a lista não possui informações. Agora, eu irei preencher essa lista com alguns valores. No caso, arroz, feijão e carne. Perceba que cada elemento vai ser separado por vírgula. Então, eu tenho 3 itens e esses itens são separados por vírgula. Irei executar. Diz que a lista possui 3 elementos e a lista possui informações. Esses 3 elementos quer dizer que o primeiro elemento vai ser o arroz, o segundo elemento feijão e o terceiro carne. Vou apagar aqui. Como ela possui elementos, assim como string, a gente pode aplicar fatiamentos e acessar valores específicos através do índice. Nesse caso, irei inicializar outra variável, lista fatiada, vai receber lista de informações, colchete, 2 pontos. Aqui estou realizando um fatiamento completo, pois eu não estou passando nem o índice inicial e nem o final. Assim sendo, essa variável lista fatiado conterá todas as informações dessa lista de informações. Print, fzinho, a lista fatiada é 2 pontos, lista fatiada. Aparece arroz, feijão e carne. Vou adicionar mais elementos, macarrão, café. Aparecem todos os elementos. Agora eu quero pegar somente os 2 primeiros elementos, que nesse caso é o arroz e o feijão. Como eu vou fazer isso? Basta passar o índice final. Quando a gente não passa o índice inicial, por padrão vai começar do 0 e o 2, que é a carne, será desconsiderado. Portanto, ele vai pegar somente do arroz e o feijão. Agora, se eu quiser pegar somente os 3 últimos elementos, basta passar -3, que é o índice negativo, que ele vai começar da carne e vai até o café. E além disso, posso pegar de intervalos específicos. Vou passar do 1 até o 4. E aqui ele vai vir do feijão ao macarrão, pois o café, que é o último elemento de índice 4, será desconsiderado. Eu posso também acessar valores específicos a partir do índice. Primeiro elemento vai receber lista de informações, índice 0, que ele vai me retornar o arroz. O segundo elemento vai ser lista de informações, índice 1. Print, primeiro elemento, segundo elemento.
vai aparecer arroz e feijão. Agora, vamos supor o caso que eu queira modificar a carne pelo frango. Por isso que eu disse que a lista é mutável. Eu posso realizar essa alteração mesmo após a criação da lista. Como é que eu vou fazer isso? Nesse caso, eu vou passar a lista de informações, a posição da carne, ou seja, o índice respectivo dela, 0, 1, 2. Então a carne tem o índice 2. E agora eu vou dizer que esse índice vai receber um novo valor, que é o frango. Vou comentar esse print aqui, print F1, a lista original é 2 pontos, lista de informações, e agora irei mostrar a informação da lista modificada, F1, a lista modificada é 2 pontos, e a própria variável lista de informações. Perceba que ele trocou a carne pelo frango e o resto dos elementos permaneceu inalterado. Uma particularidade dessas estruturas de dados como listas e duplas é a possibilidade de realizar desmembramentos de informação. Como assim? Até o momento, acessamos valores da lista através do seu respectivo índice e, para salvar esses valores, atribuímos numa variável como fizemos inicialmente. Aqui estamos acessando o primeiro índice, que vai me retornar arroz, e esse valor do arroz atribuo na variável primeiro elemento, e assim para o feijão. Porém, existe uma forma mais direta de acessar esses valores, que ao invés de utilizar o índice para retornar o valor, acessamos diretamente esse valor. E isso é conhecido como um pack, desmembramento. Para facilitar a compreensão, irei deixar somente duas informações. Aqui vai aparecer arroz e feijão, e para fazer o desmembramento, a quantidade de informações tem que ser igual à quantidade de variáveis. Como eu possuo duas informações, arroz e feijão, vou ter que ter duas variáveis, valor 1 e valor 2, que recebe a lista de informações. Isso faz com que a primeira informação, que é arroz, vai ser atribuída na variável valor 1, e a segunda informação, que é feijão, vai ser atribuído diretamente na variável valor 2. Print valor 1, valor 2. Aparece as mesmas informações. Um ponto a notar é que, na parte do desmembramento, a quantidade de variáveis tem que ser correspondente à quantidade de elementos da lista. Como eu tenho duas informações da lista, eu tenho que ter duas variáveis. Irei adicionar mais outra informação, que nesse caso é a carne. Para o primeiro método, que é através do índice, não irá ter problema esse acréscimo de informação. Já no PEG, sim. Aqui o erro que ele está aparecendo é que eu tenho mais informações do que variáveis. Nesse caso, eu tenho 3 informações e somente 2 variáveis. Como eu só quero as 2 primeiras informações e o resto desconsiderar, irei utilizar a mesma lógica do for, que nesse caso é colocar um underline. Vai funcionar normalmente e aparece arroz e feijão, acrescentando-se mais 2 informações, nesse caso café e macarrão. Se eu acrescentei 2 informações, tenho que acrescentar mais 2 underline, e assim vai funcionar corretamente. Porém, perceba que à medida que aumenta a quantidade de informações, eu tenho que acrescentar mais underline, e isso se torna inviável, pois imagine a seguinte situação: essa lista possui 50 informações, e o primeiro caso irá funcionar normalmente. Já para realizar o desmembramento, como eu tenho 2 variáveis, eu precisaria acrescentar 48 underline, e isso se torna inviável. Porém, tem uma forma mais direta de se fazer isso, que é, irei retirar esses 3 underline, colocar um asterisco underline. Isso faz com que, nesse caso, ele só vai considerar as 2 primeiras informações, que é o feijão e o arroz. O restante das informações carne, café e macarrão, ele vai acrescentar a quantidade específica de underline. Como eu tenho 3 informações que eu não quero utilizar para nada, ele acrescenta 3 underline. E assim se torna muito mais flexível, pois independente da quantidade de informações, o programa irá funcionar corretamente. Por fim, vou adicionar a última informação, que é o biscoito. E como vocês podem perceber, o programa irá funcionar corretamente. Agora, eu vou querer acessar, além do primeiro e segundo elemento, o último elemento. Pelo índice vai ser lista de informações, -1. No caso do desmembramento, é muito simples. Basta colocar vírgula, último valor. O que acontece nesse caso é que as 2 primeiras informações, como eu mencionei, vai ser arroz e feijão, ele vai desconsiderar todas as informações, com exceção da última, pois eu acrescentei a variável na última posição. Então, automaticamente, o biscoito ele vai ser atribuído no último valor, e tudo que estiver
entre o feijão e o biscoito, o programa irá desconsiderar, ou seja, colocar os underline. Coloca aqui o último elemento, o último valor. A mesma coisa se eu quisesse pegar o penúltimo, basta acrescentar penúltimo. E a mesma lógica, ele vai considerar os dois primeiros, que tem as duas informações, irá acrescentar os underline correspondentes, e como eu passei duas variáveis após o asterisco underline, ele considera de forma automática as duas últimas informações. E aqui vai aparecer arroz e feijão, que são as duas primeiras, macarrão, biscoito, as duas últimas. Eu posso acrescentar até mais informações. Nesse caso aqui, vou colocar molho de tomate, vírgula, queijo. E as informações permanecem inalteradas, pois, como eu disse, ele vai desconsiderar tudo que estiver entre feijão e macarrão. Essa é uma forma muito mais legível e eficiente de acessar os valores diretamente. E é muito utilizado, por exemplo, na questão de iteração, ou seja, um laço de repetição como for. Isso eu já tinha abordado na aula que eu realizei sobre o for, na parte de estruturas, mas não deixei explícito. Por exemplo, se eu quiser percorrer esses elementos, eu tenho duas formas, for e range, e aqui eu passo o len, lista de informações, print Fzinho, ou aqui vai ser a posição que é o i, mais um para começar sempre do 1, posição corresponde a dois pontos, e para acessar a informação, vou acessar através do índice, que nesse caso é a lista de informações, e por que não posso passar mais um como aqui? Pois a primeira informação das estruturas sempre será o 0, né? O é a primeira posição corresponde ao arroz e a oitava posição corresponde a biscoito. E no caso lá do for, quando a gente percorre estrutura, seja ela string, tupla, lista, entre outros, existe uma forma mais direta de se fazer isso, que é através do enumerate. Então, for resposta em enumerate. Aqui eu vou passar a lista de informações, print. Nesse caso, a resposta será uma tupla, que será um assunto posterior, que contém duas informações, um índice e o valor associado àquele índice. Nesse caso, diz que o arroz começa na posição 0 e o biscoito na posição 7. Isso pode ser acessado da seguinte forma: índice, valor, recebe, resposta. O que eu estou fazendo basicamente é o seguinte: o valor 0, que é o índice, vai ser atribuído nessa variável e o elemento arroz vai ser atribuído na variável valor. Print Fzinho, vou copiar a informação. Nesse caso aqui, vou passar o próprio índice e aqui o valor associado àquele índice. Funcionou corretamente. Só que, além dessa forma que você faz uma variável e depois realiza o desmembramento dessa variável, pode-se realizar o desmembramento diretamente no for, como eu já tinha mostrado. Nesse caso, eu passo diretamente o índice e o valor no for, vou comentar essa parte aqui, e funciona normalmente, pois nesse caso, o enumerate, como vai retornar uma tupla, que vai ter o índice, nesse caso 0, e o arroz, o índice vai ser atribuído nessa variável e o valor arroz vai ser atribuído na variável valor. Além disso, relembrando, o enumerate ele tem outro parâmetro que é o start, que eu posso dizer qual a posição que ele vai começar. O padrão começa do 0, mas eu quero que mostre a partir da primeira posição, que é 1. Ele diz que a primeira posição é arroz e a oitava posição corresponde ao biscoito. Essa é uma forma de realizar desmembramento. Isso também é muito útil para lista de tupla, entre outros, que serão assuntos abordados mais adiante. Um cuidado que vocês devem ter ao trabalharem com lista é quando se utiliza uma variável para ser a cópia da lista original e modificar essa cópia. Tem uma forma correta de se fazer isso para evitar o problema de relacionamento. Cópia lista vai receber o valor de lista de informações. Print Fzinho, a lista original é lista de informações, a cópia da lista, cópia lista. A princípio parece que a cópia foi realizada de forma correta, pois todas as informações contidas na lista original estão presentes na lista de cópia. Porém, essa não é a forma correta. Vamos ver o que acontece se eu modificar o último elemento dessa cópia de lista, que é o biscoito, para a bolacha. Portanto, cópia da lista, -1, que é o último elemento, vai receber o valor de bolacha. Vou executar, que ele modificou o último elemento de ambos. Era para modificar só a cópia, mas tanto a cópia como a original foi modificada para a bolacha. Isso acontece pelo problema de relacionamento, pois quando eu faço assim, que uma variável vai receber uma lista, isso faz com que as duas variáveis referenciam o mesmo objeto. É tanto que o Python ele tem uma função que nos permite verificar se duas variáveis referenciam o mesmo objeto, que é a função id.
Vou retirar a lista de informações, cópia da lista, e aqui possui o ID. Irei chamar a função ID, passando inicialmente lista de informações e aqui cópia da lista. Perceba que ele retornou um número. Esse número ele é um identificador único de objeto na memória. Este número representa o endereço na memória onde o objeto está armazenado durante a execução do programa. Não é um valor verdadeiro. Ele serve apenas como uma forma de confirmar se duas variáveis referenciam o mesmo objeto. E nesse caso, ele está fazendo a referência ao mesmo objeto. Por isso que qualquer alteração que eu realizar em uma variável vai ser perpetuada para outra variável. Mas eu quero que somente cópia, que nesse caso que estou fazendo alteração, sofra essa mudança. Como é que eu faço isso? A forma correta de se fazer é colchete, dois pontos. Aqui eu vou realizar um fatiamento completo. Vou comentar essa parte. Agora elas possuem IDs diferentes. E se eu passar, vírgula, lista de informações, vírgula, cópia da lista. Apesar de aparecer as mesmas informações, os IDs são diferentes. E se eu realizar uma modificação na cópia da lista, modificando assim o valor de biscoito para bolacha. Outra forma de realizar uma cópia é utilizar um método da lista, que nesse caso é o .copy. As duas formas irão funcionar corretamente. E além disso, tem outro caso que acontece no relacionamento. Por exemplo, vamos supor que eu precise inicializar duas listas vazias. Eu não posso fazer dessa forma. A recebe o valor de B, que por sua vez recebe o valor de lista vazia. Que nesse caso vai cair no problema de relacionamento também. Print ID de A e ID de B. Então as duas variáveis apontam para o mesmo objeto. E a forma correta de se fazer a inicialização de duas listas vazias é dessa forma. A vai receber a lista vazia e B vai receber também uma lista vazia, só que em linhas separadas. Portanto, os IDs são diferentes e evito esse problema. Mas vocês devem estar pensando, sim, e nos exemplos anteriores que eu usei as variáveis como contador e atribuí essas duas variáveis o mesmo valor. Por exemplo, contador recebe quantidade de informações que recebe o valor de 0. Isso não deveria também dar esse problema? Na verdade, não, pois valores inteiro e string são imutáveis. Apesar de inicialmente eles terem o mesmo ID, print ID de contador, ID de quantidade de informações, os IDs são iguais. Quando eu faço uma operação, nesse caso, contador, vou incrementar no valor de 1, o Python ele cria um novo objeto na memória para representar o valor modificado, deixando o objeto original inalterado. E assim sendo, quando eu printar novamente o valor de contador, no caso do ID, ele terá um ID diferente. Isso pelo fato de números e strings serem objetos imutáveis. E no caso de string, eu vou colocar um texto que vai receber programação. Se eu acessar o primeiro elemento do texto, vai ser texto na posição 0, print, primeiro elemento. Vai aparecer o P. Agora, se eu tentar modificar a string, que é um objeto imutável, o Python ele não me permite. Vai aparecer um erro. Nesse caso, se eu disser que texto na posição 0 vai receber um P minúsculo. E ele fala que string não suporta esse tipo, pois assim como o número, eles são imutáveis. Essa é a particularidade da lista, que as listas são mutáveis e, portanto, pode ocorrer no problema de relacionamento. Espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.